Esse título podia ser muito bem um clickbait, mas calma, continua aí porque o vídeo vale a pena e não é clickbait não, tá? Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Seguinte, eu fiz um vídeo ontem falando sobre aborto que é até uma coisa estranha, sabe? É uma coisa que é estranha no YouTube. Seguinte, você pode falar de alguns temas, mas tem algumas coisas que você fala que ele fala que não é recomendado para anunciante. Tudo bem, tudo bem. Você não quer ganhar dinheiro com promoção, com propaganda, tudo bem. Mas aí acaba que também o seu vídeo nem é recomendado, nem é divulgado, nem nada. E são temas muito importantes, são temas relevantes que muitas vezes não são divulgados, não vão para frente. E eu acho que é muito importante falar sobre isso agora. Sobre o Bolsonaro e Ciro Gomes, vai ter um hangout na Iniciativa Vingadores, hoje, umas 11 e pouquinho, talvez eu vou participar lá. Então, assim, vejam esse debate lá que a gente vai falar sobre Ciro Gomes, Bolsonaro, essas loucuras que eles estão falando por aí e tal. Mas esse vídeo aqui eu vou falar bem especificamente do caso do aborto que está sendo debatido no STF. Teve ontem, se eu não me engano, foi ontem, uma sessão grande de discussões ali, uma audiência, muitas pessoas falando, principalmente quem é a favor da descriminalização do aborto, e segunda-feira vai ter uma outra audiência com as pessoas que são contra a descriminalização do aborto. Nessa sexta já teve algumas pessoas falando contra, mas a maioria falou a favor. Eu nem acabei de ouvir porque é muito grande mesmo, são quase 3 horas, então assim, eu acho que muitas pessoas não vão acompanhar isso, né? TV Justiça, tem no YouTube, mas muita gente não dá muita atenção, mas é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Essa discussão é um outro meio que as pessoas podem seguir para poder descriminalizar o aborto. Uma delas seria por lei lá no Legislativo ir. Essa forma, o próprio pessoal pediu direto para o STF, pedir para remover são duas partes do Código Penal que descriminalizariam o aborto. E é até interessante, porque já entra uma das minhas críticas. Muitas dessas pessoas estão falando que essa é uma forma de criar um sistema para acolher as mulheres e tal, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Essa audiência é para descriminalizar o aborto. Não é para legalizar e criar um projeto de assistência para as mulheres. Não é. É para poder simplesmente tirar o aborto do Código Penal, sabe? Então, não sei, sabe? Inclusive, teve até um comentário no meu vídeo de ontem que eu achei interessante, mas é que a pessoa falou o seguinte: não, mas a gente quer educar as mulheres, a gente não quer que as mulheres abortem. Mas como que a gente vai poder encontrar essas mulheres e poder levar para elas a educação para elas não abortarem, se é crime? Se ela chegar falando que quer abortar, ela está mesmo que confessando um crime. Então como que a gente vai conversar com elas? Eu fico pensando, tudo bem, só que isso não dá realmente um reforço para a pessoa que está falando que o próximo passo é descriminalizar a pedofilia, por exemplo. E não a pedofilia simplesmente o desejo, mas o fato de você ter relações com a criança. Sabe por quê? Porque como que eu vou ter contato com um pedófilo se o ato de pedofilia for crime? Sabe? Como que eu vou ter esse contato com um pedófilo, sabe? É estranho. Se eu consigo pegar um pedófilo e conversar com ele e trocar ideia com ele, e educar ele, mesmo sendo um crime o ato de pedofilia, eu nem estou entrando no mérito de pedofilia em si, mas o ato lá da pedofilia é crime, mesmo sendo crime, eu consigo conversar com ele e eu consigo educar ele, por que eu não conseguiria fazer isso com uma mulher que quer abortar, sabe? Senão a gente vai ter que tirar do Código Penal quase todos os crimes para a gente conseguir conversar com as pessoas que querem cometer esses crimes. Então não tem sentido. Vamos pro que eu vi. O que faltou no vídeo de ontem foi o seguinte: tem um grupo acho que eles não falaram ainda, eu não acabei de ouvir, mas acho que eles vão falar. Se não falaram ontem, vão falar na segunda-feira. O grupo chama Mulheres Católicas pelo Direito de Decidir. Olha só, Mulheres Católicas. É um grupo católico que quer que o aborto seja descriminalizado. Aí olha uma declaração que elas fizeram aqui, ó. Eu vi isso até foi numa reportagem que eu estava lendo. Somente na segunda metade do século XIX, em 1861, o aborto foi declarado um pecado, sem nunca ter se tornado objeto de dogma. A igreja muda assim como a sociedade muda. Foi assim em relação à escravidão, foi assim em relação aos direitos humanos e pode ser novamente quanto essa questão de aborto.
diz a ONG. Essa ONG está falando, inclusive, ela fala que eles declararam que o Estado é laico e que não deve ter interferência de religião na política. Eu até concordo um pouco com isso, porque na verdade a política é representativa. Então, se os valores são religiosos da população, acaba que você vai ter sim valores na representação dos políticos. Mas olha o que elas estão falando, que não foi considerado pecado só no século XIX. Peraí, se você partir do princípio de que a concepção já gera uma pessoa, matando pessoas, não matará, sempre foi pecado, sabe? Olha que loucura isso, gente, é até estranho. Você vê mulheres católicas que estão apoiando aí. Eu vi uma pessoa que é deficiente, que as pessoas falam que descriminalizar o aborto pode gerar eugenia. Uma pessoa que é deficiente lá falando que é um absurdo isso. Então a pessoa deficiente estava defendendo a descriminalização do aborto. Tem várias coisas muito sinistronas. Eu vi até uma moça lá que estava defendendo o PSOL e falando que não deveria ter discussão sobre isso, que deveria descriminalizar e que esse é um projeto democrático, sem discussão, descriminalizar. E aí, isso é a democracia do pessoal, é isso que o pessoal quer como democracia, sabe? Então você vê desse nível, católicas, mulheres católicas defendendo a descriminalização, sabe? Outra coisa que eu vi, José Henrique Torres, essa mulher, ele é um obstetra. Ele falou que o seguinte, o aborto, ele começou a citar exemplos bons de aborto que em países desenvolvidos são até 24 semanas liberado. Olha só, e na verdade ele vai citando, vai falando, e ele chega a um ponto de falar que tem países que não tem nem limite. Tem limite para isso não tem limite de semanas. Ele fala que um filho pode atrapalhar a vida da mulher, pode mudar a vida da mulher, atrapalhar uma faculdade. Então, se a pessoa julgar isso, ela tem o direito de abortar o filho. Olha só, olha. Se eu julgar que um filho meu pode dar um problema para mim na minha vida, eu vou abortar ele. Sabe, é absurdo essas declarações que o pessoal está dando lá. Uma outra pessoa chegou a falar o seguinte: não, os métodos contraceptivos poderiam evitar abortos aí, mas eles são pouco ofertados aí para as pessoas mais pobres. Então pensa bem, se eles querem um projeto para acolhimento das mulheres, não é simplesmente descriminalizar o aborto. Eles querem que o governo vai lá, dê assistência, pague o médico, faça todo aquele sistema todo. Não seria melhor tentar gastar esse dinheiro divulgando mais os métodos contraceptivos? Ofertando mais para as pessoas mais pobres, aí pelo SUS, não sei, de graça, sabe? Porque você está querendo ir para o lado que vai gastar mais dinheiro com isso. Não vi sentido nisso. Outra coisa que eu vi, uma pessoa falou assim que a culpa das mulheres, a culpa pelos filhos hoje em dia cai nas mulheres. Então, a mulher vai ter um filho, a culpa é dela, ela que quis e não sei o que lá. Eu fico pensando assim, tudo bem, eu não concordo que a responsabilidade toda tem que cair sobre a mulher e falar que ela que é a culpada e que se abortar é ela que tem que ser presa, porque às vezes sim, os homens podem incentivar a mulher a abortar, então o homem também deveria analisar se ele também não merecia ser preso, se ele está pressionando a mulher e tal. Mas quando eles estão próprio discursando, eles colocam a decisão de aborto ou não para a mulher. A decisão. Então por que a responsabilidade não pode cair sobre ela também? Sabe? Olha só. Porque a mulher tem que ter o direito de escolher se vai ter ou não filho. Mas eu não posso falar com ela se ela é responsável ou não por essa decisão. Olha que coisa estranha. Eu vou continuar vendo as declarações das pessoas, porque eu não acabei de vender, que realmente é grande. Só que eu gostaria de fazer esse vídeo e eu não tô vendo um conserva desses aí que fiquei não, defenda a família, não sei o que, falando disso, sabe? Então esse vídeo eu gostaria de pedir pra você compartilhar, se você tá vendo até aqui. Eu gostaria de pedir pra você, sei lá, se você tem seu youtuber aí, meu youtuber que defende a família tradicional, pra ele falar sobre isso, pra ele divulgar sobre isso. Porque realmente essa decisão, essa audiência não é definitiva não. Mas é claro que ela vai pesar muito na decisão do STF, dependendo do resultado dela, e dependendo se não tiver nenhuma comoção das pessoas, é um passo para poder legalizar esse aborto, sabe? Então, assim, eu acho que é sim importante que a gente fale disso. Quem é contra, que se manifeste, sabe? Tem gente falando de Bolsonaro, de Ciro Gomes, não sei o que é importante falar também, mas tem uma coisa que é muito mais próxima, muito mais decisiva que agora, sabe? Então, eu não tô vendo ninguém falando disso, eu tô achando isso um absurdo, sabe? Esse é o vídeo aí, pessoal, compartilha ele, deixa o seu gostei pra ver se o YouTube consegue recomendar pra mais pessoas, pra gente ver se leva essa urgência aí, porque isso é realmente importante, sabe? Eu vejo muitas pessoas querendo discutir frasinha, meme que faz Bolsonaro, que faz Ciro Gomes, mas eu não tô vendo ninguém falando disso. Sabe, ninguém, em timeline de Facebook, em YouTube, inscrições, nem nada. E é uma coisa importante se falar, beleza?
Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um abraço. Até a próxima.